Seja bem-vindo ao CerizeCast, o podcast da Cerize Soluções Jurídicas Empresariais. Eu sou a Marília Cerize e hoje eu estou aqui com os meus sócios, Gabriel Trindade, Amanda Souza e Diogo Ferreira. E nós vamos tratar de um tema extremamente relevante, o novo Marco Legal de Seguros, a Lei 15.040, promulgada no dia 9 de dezembro de 2024, que vai entrar em vigor no dia 9 de dezembro de 2025. Essa lei trouxe profundas alterações na forma como as seguradoras e os segurados vão se relacionar e vão contratar seguros a partir de agora. Então, nós vamos abordar aqui as principais mudanças trazidas por essa legislação, as principais alterações na forma de contratar e os principais cuidados que os empresários e as pessoas vão ter que ter a partir da promulgação da nova lei. Então, fiquem com a gente para acompanhar essa novidade legislativa, porque informação de qualidade também é uma forma de proteção. Então, eu queria agradecer aos meus sócios pela participação e gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho mais sobre o nosso tema. Certo. Olá, pessoal. É um prazer estar de volta aqui no CerizeCast, mais uma edição. E agora aí com uma mudança legislativa muito importante para o dia a dia das pessoas, das empresas, como a Marília já falou. Muitas mudanças, já adiantando aqui, mudanças muito benéficas, né, para as pessoas que contratam seguros. Tivemos vários avanços e a gente vai compartilhar um pouquinho aqui com vocês hoje, para que todos estejam preparados aí para essas mudanças que virão. É isso mesmo, eu também fico muito feliz de ter sido convidado, agradeço o convite, Amarilis, e acho que a gente vai ter uma troca aqui bem bacana para a gente conversar a respeito dessa lei tão importante. É isso, pessoal. Também agradeço aí pela minha primeira participação no podcast. Eu acho que vai ser um tema muito relevante, tenho certeza que a discussão vai ser muito rica, a gente tem muita coisa aí para falar sobre essas novidades. Bacana. Pessoal, então antes da gente entrar nas principais mudanças propriamente dita, eu queria ver com você, Amanda, por que você entende que houve essa necessidade do legislador trazer um marco legal de reformular todo esse arcabouço legislativo que antes ele ficava esparso, pulverizado em poucos artigos ali no Código Civil, uma vasta regulamentação na SUSEP. Qual foi a necessidade, o que o legislador almejava quando ele trouxe esse marco legal, que é uma legislação bem mais robusta do ponto de vista de detalhamento? O que você acha que ele tinha em mente quando decidiu trazer essa nova forma de regulamentação? Essa legislação é uma legislação que já tem sido pensada há muitos anos e estava em tramitação durante vários anos, e ela só ganhou gás ali no Congresso Nacional a partir da metade do ano passado, onde houve realmente ali um impulsionamento para que ela fosse aprovada, e acabou sendo aprovada num tempo relativamente curto, se a gente considerar, né, o normal do nosso Congresso. É uma legislação que visa realmente modernizar essa relação de seguro. Não havia uma legislação própria para essa questão do seguro, né? A gente tem a SUSEP, que é a Superintendência dos Seguros Privados, o Conselho Nacional de Seguros Privados, que tinha uma extensa regulamentação, mas muito técnica e muito focada nas próprias seguradoras, né? Algumas tentativas ali de balizar, né, os produtos oferecidos, trazer uma certa como que eu posso dizer, paridade mesmo nos produtos que estavam no mercado, mas a gente não tinha uma lei específica ainda. Como a gente já tem desde 98, por exemplo, a lei de plano de saúde, né, que já regulava esses produtos relativos a questões de plano de saúde. Então, uma tentativa de modernização. O tema de seguro é um tema também que tem uma vasta judicialização. Então, são muitas discussões, já tem muito entendimento jurisprudencial nos tribunais com relação a esse assunto, trazia muita divergência. Então, também foi uma forma de parametrizar muito do que já vinha sido construído, né, pelos tribunais, e trazer regras mais claras realmente naquilo que não estava ainda com muita clareza. Então, foi
realmente um avanço bem grande. Fora que trazer realmente um equilíbrio maior para essa relação entre segurado e seguradora, né? Bacana, bacana. É importante a gente ressaltar para a nossa audiência que o setor de seguros, ele é um setor até mesmo regulado, porque existe um interesse público que está sendo tutelado, né? Existe a necessidade de se manter um equilíbrio, existe a necessidade de garantir a idoneidade e a segurança dos players desse mercado. Então, nesse sentido, eu também acho que esse marco legal, ele trazendo essas regras mais claras e essa regulamentação um pouco mais detalhada, ele também vem a contribuir para trazer uma estrutura normativa mais coesa, do ponto de vista legislativo e contribuindo para termos um mercado mais formal e mais técnico, né, do ponto de vista legislativo. Uhum. Então, vamos entrar agora um pouco mais na parte da legislação propriamente dita. Amanda, eu gostaria de que você trouxesse para nós quais foram as principais mudanças na forma como os contratos de seguro devem ser redigidos a partir de agora. Pela análise que você fez da legislação, o que você gostaria de ressaltar das principais mudanças sobre a forma de redação do contrato, formação do contrato e até mesmo na fase de execução do contrato, regulação do sinistro? Uhum. De fato, as principais mudanças que a legislação trouxe são com relação ao contrato de seguro, tanto que a lei também é conhecida como Lei do Contrato de Seguro. Uhum. Então, houve uma tentativa ali, né, na legislação de trazer um pouco mais de força a questão da boa-fé das partes, né, dentro do contrato de seguro, e isso implica em diversos deveres, né, que a gente chama como questão de transparência, cooperação das partes. Então, por exemplo, uma mudança que a gente entende que foi muito positiva, as cláusulas de exclusão de responsabilidade ou de exclusão de cobertura, elas precisam ser redigidas de forma muito mais clara, de forma que as pessoas consigam entender realmente aonde o risco está excluído, né? O que causa uma perda dessa cobertura, que esse é um tema que acho que é a maior parte das ações judiciais que tratam sobre questão de seguro são muito sobre isso, né? Sobre a questão da exclusão de cobertura. Às vezes, muitas pessoas têm a sensação de que, nossa, tava uma letrinha pequenininha lá no final da apólice falando que isso aqui especificamente eles não iam cobrir, eu não vi. Às vezes uma redação um pouco obscura, Exato. Que a pessoa não conseguiu compreender exatamente o alcance. Sim, inclusive esses próprios artigos que falam sobre a redação falam que precisa estar escrito estritamente em português, né? Porque era muito comum, especialmente em alguns tipos de contrato de seguro, termos em inglês. Uhum. E que vieram importados, né, do direito internacional, muitas pessoas às vezes não conseguiam compreender o alcance daquelas expressões. Então, realmente, há uma tentativa do legislador de trazer um pouco mais de transparência, de equilíbrio. Nas redações das cláusulas tem que estar destacado aquilo que não vai ser coberto, tem que ser objeto ali de atenção pela pessoa que está contratando a exclusão de cobertura e diversos outros pontos que tratam sobre essa questão do contrato, né? Como também a questão do segurado, né? No momento do preenchimento dos formulários, né? No momento de aplicação da proposta, dele expor com claridade realmente todos os fatores que possam implicar no risco, né? Que possam aumentar o risco ou reduzir o risco. Então, assim, realmente fomentar essa transparência, essa boa-fé entre as partes, de forma que o contrato esteja mais claro. Uhum. E a gente vê também que a nova legislação, ela dedicou uma sessão inteira só para tratar da formação do contrato, né? Daquele momento ali de celebração da proposta. Então, trouxe regras mais claras, regras bastante diretas de como as partes devem
se portar naquele momento de celebração do contrato, Sim. como que deve ser tratada uma eventual omissão, o que é uma omissão dolosa, o que é uma omissão culposa, quais são as consequências disso. Então, isso é como você falou no início, né? Isso é fruto de um amadurecimento da jurisprudência que depois, após décadas de inúmeros litígios que eram trazidos justamente pela falta de uma normativa clara, vem a lei tentando trazer esses parâmetros um pouco mais claros e diretos na hora das pessoas contratarem. Então, eu também avalio que nesse ponto a lei tem para contribuir nas relações. Com certeza. Uma outra inovação que a gente avalia como bastante positiva é a questão do agravamento do risco, né? Que agora a legislação está trazendo conceitos mais claros, né? Esse é um tema que sempre gerou bastante discussão. Diogo, traz para a gente um pouquinho dessa questão do conceito de agravamento de risco pela nova legislação. Perfeito, Amarilis. A nova lei, ela trabalha com esse conceito, né, de agravamento relevante do risco. O que seria isso? Nada mais do que o aumento da probabilidade de realização do risco. Então, a gente tem que resgatar aqui o momento da formação do contrato. Qual que era o risco que existia no momento da celebração do contrato? Qual foi o risco segurado, né, no momento da formação ali? E aí a gente resgata aquilo que vocês já estão tratando muito bem, né, que são aqueles formulários que o segurado tem que preencher. Então, a seguradora, no questionário que ela apresenta ao segurado, ela tem o dever de apresentar todos os pontos, todas as informações que são relevantes e cabe ao segurado apresentar, né, de forma completa, de forma transparente, aquilo que realmente afeta a atividade dele, que ele pretende que esteja segurado no seguro que ele está sendo contratado. Então, a empresa, quando ela vai realmente realizar uma contratação, ela precisa apresentar todas as informações da sua atividade que possam realmente ser um risco ali, e que a seguradora, neste momento, quando ela receber esse formulário, ela vai conseguir fazer a avaliação, e essa avaliação impactará, inclusive, no valor do prêmio que o segurado, né, fará o pagamento. Então, é isso que a legislação traz para a gente. E qual que é o efeito do descumprimento desse dever de prestação da informação correta? Se o segurado, ao preencher aquele formulário, ele presta uma informação e, posteriormente, ele aumenta o risco da atividade dele sem comunicar à seguradora de forma intencional, ele vai perder a garantia. Essa é uma punição. E agora, existe um outro lado. Se ele o faz, né, se ele realmente presta aquela informação, aumenta o risco, mas de forma culposa, né, sem comunicar de forma culposa, daí a gente já tem uma outra punição, que é o aumento do valor do prêmio. Aí a seguradora poderá, então, cobrar a diferença no valor do prêmio. E então a gente tem vários deveres que a gente tem que observar neste momento. O segurado, ele tem o dever de comunicar à seguradora assim que ele souber do aumento do risco, e a seguradora vai ter um prazo de 20 dias para realmente cobrar, né, a diferença, ou então resolver o contrato se for um risco que ela prefira não assumir, né, no contrato. Então essa que é a dinâmica da nova lei. Muito claro, muito claro. E um ponto que eu achei interessante também, Diogo, é que pelo fato da seguradora ela deter o conhecimento e ela deter uma capacidade técnica maior, na maioria das vezes, a lei trouxe a imputação a ela do ônus de provar o nexo de que na hipótese de um sinistro, de que aquele agravamento foi a causa do sinistro, né? Caso a seguradora queira utilizar essa questão aí da não informação do agravamento do risco para rejeitar uma cobertura de um seguro, de um sinistro que eventualmente aconteça, vai caber à seguradora comprovar que aquele sinistro decorre especificamente daquele agravamento e não de um risco que já estava previamente coberto. Então, isso também é um esclarecimento que a lei traz. Agora, tem um outro ponto também, né, que o outro lado da moeda, né, a redução do risco, que eu também achei muito interessante a legislação trazer. Então, ela trouxe, se por um lado ela trata também
da questão do agravamento do risco, ela trouxe expressamente a possibilidade daquele segurado que está investindo em segurança, que está investindo em prevenção e que está reduzindo efetivamente o seu risco. A legislação está trazendo a possibilidade desse segurado pedir para a seguradora uma revisão, uma redução proporcional do seu prêmio. Não é verdade? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, Amaris, isso está previsto no artigo 18 da nova lei. E quando a gente trabalha sobre prevenção, é realmente algo muito importante, né? Porque na sociedade a gente realmente almeja a diminuição do número de acidentes, a diminuição do número de danos. Então, quando a lei, né, e o regramento jurídico do seguro traz o princípio da prevenção para o seu instituto, isso tem um ganho, né, social muito forte. Porque o contrato de seguro puro e simples, ele não beneficia a prevenção. Porque pensa na seguinte situação, uma empresa contrata um seguro, opera, né, a sua atividade com alto grau de risco, sem observar parâmetros de segurança. E por que ela assume esse risco? Ela assume porque ela sabe que a seguradora pagará a indenização em caso de acontecer um acidente, um resultado ali indesejável. Então, o contrato de seguro puro e simples, ele pode não ser benéfico para o princípio da prevenção. Então, cabe ao regime jurídico do Instituto trazer dispositivos que estimulem a prevenção. E esse é um deles. O artigo 18 traz expressamente a possibilidade de diminuição do valor do prêmio em caso de realmente redução do risco, e isso vai ser feito de forma proporcional, é claro. Bacana, muito bom. São inovações que vêm contribuindo aí com o ecossistema como um todo. Agora, Gabriel, eu queria que você falasse para a gente, para a nossa audiência, um pouco sobre as inovações em relação às consequências da inadimplência no pagamento do prêmio. Como que a lei está tratando essa questão da inadimplência? Quais são os prazos que a seguradora tem que observar para que o contrato possa ser extinto, possa ser resolvido? Como que está sendo tratado isso agora? Esse é um ponto de alteração da lei bastante interessante, que inclusive é um exemplo muito claro de absorção do que a jurisprudência vinha julgando ao longo desse tempo, né, no arcabouço anterior do Código Civil, trazendo agora para uma regulamentação muito mais descritiva, muito mais detalhada acerca desse procedimento. O que o Código Civil previa anteriormente? Ele previa que o fato do segurado estar inadimplente até o momento da purgação da mora, ele não estaria coberto nesse período. Então, uma disposição objetiva, mas pouco clara, né? Quais seriam os prazos, qual seria a extensão disso, até que momento. Agora, a lei fez uma distinção muito clara e regulou muito bem esses prazos. O primeiro ponto de interesse aqui de ser destacado é a diferenciação entre o inadimplemento em relação à primeira parcela, uma parcela única do prêmio, e o inadimplemento em relação às demais parcelas. Qual que é a diferença? Se eu, enquanto segurado, não pago a primeira parcela, ou se meu prêmio é uma parcela única e eu não fiz esse pagamento, imediatamente o contrato de seguro é resolvido. Então, é uma disposição objetiva da lei, esse inadimplemento vai gerar a resolução do contrato. Uma situação muito diferente vai acontecer se as demais parcelas forem inadimplidas. Então, nessa hipótese, o que a lei prevê é uma suspensão da cobertura, que é uma previsão próxima ao que já existia no Código Civil, mas aqui muito mais claro. O que está claro em relação a isso na lei acerca do procedimento que a seguradora vai ter que adotar? Segurado inadimplente, a seguradora tem o dever de enviar uma notificação, né? Isso está claro na lei e é justamente esse o ponto que o STJ já reconhecia e que agora está aqui expresso na lei com um prazo específico. Então, a seguradora tem que mandar essa notificação e o segurado vai ter 15 dias para fazer a purgação da mora. A partir do momento do recebimento, essa cobertura vai estar suspensa. Então, qualquer coisa que ocorrer durante esse período, a seguradora não vai ser responsável. Então, o ônus está transferido ali para o segurado que está inadimplente para que ele faça a purgação da mora. Essa suspensão, ela está prevista para durar 30 dias, porque após o período de 30 dias, a seguradora tem uma nova faculdade, que é, enfim, resolver o contrato. Então, além da lei possibilitar que o segurado, o prazo da notificação é de 15 dias para purgar a mora, mas ainda assim existe um esforço de possibilitar que durante esse período de 30 dias a situação volte
e aí numa intenção do legislador, ao meu ver, de privilegiar a manutenção do contrato em vez da simples resolução. E aí outro ponto interessante é que a questão da notificação também é muito bem regulada. Então, há uma previsão legal de que a notificação tem que ser feita por meios idôneos e de uma forma que se possibilite comprovar o recebimento efetivo pelo segurado. Mas, ao mesmo tempo, privilegiando aí uma celeridade, um direito da seguradora de efetivamente, né, fazer essa cobrança e possibilitar que ela resolva o contrato, caso a diligência seja frustrada ou que tenha negativa do segurado e essa diligência tenha sido realizada no último endereço informado pelo segurado, mesmo que frustrada, essa diligência vai ser considerada cumprida, né? Então, essa notificação vai ser considerada recebida para todos os fins. Então, nesse cenário, a gente resguarda aí o interesse da seguradora nesse sentido e, ao mesmo tempo, do segurado num cenário bem equilibrado, né? Ao mesmo tempo que a gente garante um período ali para o segurado resolver aquela pendência financeira, a seguradora ela tem mais segurança em relação a esses prazos para adotar um procedimento bem delimitado de notificação, suspensão e efetivamente resolução do contrato. E aí, só mais um ponto que é interessante. Se a seguradora, na primeira notificação de cobrança para purgação da mora, já deixar consignado que, fim do período de 30 dias de suspensão, o contrato vai ser resolvido, não há necessidade de uma nova notificação. Então, também é uma questão aí que garante a celeridade desse procedimento. Gabriel, ficou super clara a sua explanação e isso mostra para a gente o quanto a legislação ela está preocupada em trazer a boa-fé para dentro da relação entre seguradora e segurado, né? Porque isso que você está falando nada mais é do que a efetivação de uma prática de boa-fé entre as partes. Porque, poxa, o segurado ele pode ter N motivos para estar inadimplente, né? Ele pode ter tido uma situação de força maior. Então, ele pode ter acontecido alguma fatalidade, alguma eventualidade dentro da companhia dele, que ele está impedido de fazer aquele pagamento. Então, tem que ser oportunizado para ele, de forma clara, que aquele impedimento, aquela inadimplência vai trazer aquela consequência da extinção do contrato e que ele vai deixar de ter aquela cobertura. E aí, aproveitando esse gancho sobre a boa-fé, né, a gente já falou um pouquinho de boa-fé antes, mas eu queria também que você trouxesse para nós, Gabriel, na sua visão, a gente viu aí que a legislação trouxe a boa-fé positivada em inúmeros dispositivos. O que você gostaria de destacar na sua visão daquilo que você estudou da legislação, das discussões que a gente teve lá no escritório sobre a questão da boa-fé, sobre como ela está permeada aí, em toda essa legislação? Quais são os impactos dessas alterações aí no contrato, na forma como a seguradora e o segurado vão se relacionar daqui para frente? O que você gostaria de destacar aí para a nossa audiência? Então, em relação à boa-fé, essa questão da positivação no marco legal, o interessante de se notar não é a positivação por si em um artigo específico, né, mas sim a consequência prática que a gente vê em artigos em diferentes partes do marco legal. Então, a gente vê que, de fato, a boa-fé foi um eixo central na construção legislativa desse texto. Inclusive porque a previsão de boa-fé, como um princípio norteador, já estava previsto no Código Civil, não só na parte geral, né, como orientador dos contratos, mas também especificamente para o seguro. A diferença realmente é os reflexos práticos que a gente vê em alterações pontuais que a gente foi vendo aqui ao longo do marco legal. E o interessante de notar é que o princípio da boa-fé está norteando, né, como de fato esse princípio deve nortear a cadeia de contratação do começo ao fim. Então, tem preocupação do legislador em resguardar esse princípio na formação do contrato, né? A Amanda já destacou alguns pontos em relação ao destaque de cláusulas que sejam gravosas, prejudiciais ao segurado, e, inclusive com inspiração muito clara do Código de Defesa do Consumidor, né, que já previa isso para contratos consumeristas, mas também traz algumas disposições, e também, importante notar, da questão da interpretação, né? Tem uma cláusula específica que a interpretação deve se dar de acordo com a boa-fé, mas também existe uma cláusula de interpretação ao favor do segurado quando houver pouca clareza acerca da interpretação daquela cláusula,
mais uma vez, uma aproximação aí do Código de Defesa do Consumidor para o regime dos seguros. Mas também tem reflexo em relação à execução, né? Tem outras questões que o Diogo já trouxe também, da questão do dever do segurado de prestar as informações corretas no tempo que lhe é fornecido por isso. Tem todas as consequências previstas em lei, caso isso seja descumprido de forma culposa ou dolosa. E da mesma forma, na outra ponta, tem o dever da seguradora de estruturar bem esse formulário, de fazer as perguntas corretas de forma abrangente, Clara, de né? forma clara. Então, sempre existe esse princípio de ponta a ponta, né? Da mesma forma que o segurado tem o dever de prestar as informações claras, a seguradora, de outro lado, também tem esse dever de estruturar bem essa questão para colher as informações corretas. E aí, um último ponto interessante de destacar é que isso também é refletido lá na outra ponta, né? Na ponta final que você pensa numa relação de seguro, que é o sinistro. Então, o procedimento sinistro lá, que está bem mais detalhado agora no marco legal, também tem algumas determinações nesse sentido. A gente percebe isso no dever do segurado de comunicar imediatamente, de não contribuir para o agravamento, de não agir de forma que prejudique o direito da seguradora, eventual direito de regresso, e principalmente quando a lei agora regula sobre os profissionais que estão envolvidos, né, profissionais eventualmente terceirizados pela seguradora, para estarem envolvidos nessa questão do procedimento de sinistro, quando a lei determina que é vedada a remuneração dessas pessoas com base no resultado positivo apenas para a seguradora, que seria a negativa da cobertura. Então, essa pessoa não pode ser remunerada na prática com base em um percentual de economia que ela gera para a seguradora, por exemplo. Então, aí é mais uma vez uma preocupação da lei em garantir um efetivo contraditório, um equilíbrio entre as partes, no contrato de seguro, que muitas vezes ele tem um traço de disparidade aí de técnica mesmo, né, considerando que o contrato de seguro é uma questão muito técnica, entre segurador e segurado. Então, acho que a boa-fé atua muito em relação a isso, justamente trazendo uma relação mais equilibrada para esses negócios. Nossa, muito claro, bastante claro a sua explanação, Gabriel. E aí eu queria pegar um gancho, né, que você falou um pouquinho sobre essa ponta final do seguro, que é a ocorrência eventual de um sinistro. E eu queria que você, Amanda, trouxesse para nós quais foram as principais mudanças da legislação nessa parte do sinistro, que ela também trouxe um detalhamento maior da regulação do sinistro, ela trouxe algumas inovações, prazos, responsabilidades novas. Fala para nós um pouquinho como é que ficou isso na nova legislação. Eu considero que esse foi um dos maiores avanços que a gente teve na regulamentação, né, dos seguros, especialmente com relação ao segurado. Por quê? A gente tinha alguns prazos regulamentares, né, que não eram previstos na legislação em si, no Código Civil, e que agora estão na lei de uma forma muito mais clara. Então, por exemplo, como o Gabriel falou, existe um dever do segurado de prontamente informar a seguradora a respeito da ocorrência do sinistro. Informado a seguradora sobre o sinistro, a seguradora agora tem um prazo claro de 30 dias para fazer a regulação do seguro, que é esse processo quase que investigativo, né, das causas, o que aconteceu, de quem que foi a culpa, se teve ou não culpa ou dolo. Então, todo esse período ali de regulação do seguro e liquidação do seguro, que é efetivamente o pagamento. Então, a seguradora tem um prazo de 30 dias para fazer isso. E antigamente, né, quando a gente fala ali da regulamentação que existia até então, da SUSEP, já existia um prazo de 30 dias, mas era assim, prazo de 30 dias do recebimento da documentação completa. Aí, você mandava os documentos primeiros que a seguradora pedia, aí ela, não, mas agora você precisa mandar mais isso aqui. Aí você ia lá, mandava, passava mais um tempo. Era uma regulação infinita. Exatamente, assim, não tinha um período claro, porque aí a seguradora ficava pedindo muitos documentos, às vezes pedia documentos muito difíceis para o segurado produzir, e aí aquilo ficava se arrastando ao longo de muito tempo. E, como a gente vai falar, existe um prazo ali que era muito curtinho, até hoje, mas era muito mais curto, assim, se a gente for pensar
da ocorrência do sinistro até aquilo prescrever, né? Havia prescrição desse pedido de indenização. Então, eram situações que iam se arrastando ao longo do tempo, porque a seguradora muitas vezes ia empurrando aquilo ali, né, de certa forma, sem dar uma resposta definitivamente se iria ou não cobrir aquele sinistro. E agora a gente tem esse prazo de 30 dias da comunicação do segurado, sendo que a seguradora, principalmente nos seguros que a gente chama de massificados ou clausulados, são seguros, por exemplo, residencial, automóveis, coisas assim, até 500 salários mínimos, que ela tem uma vez para pedir documentos complementares e é isso, se o segurado mandando, ela tem que já dar a resposta se ela vai ou não cobrir. Ela pode prorrogar uma vez. Com relação a seguros mais complexos ou de grandes riscos, esse prazo de 30 dias ele pode se estender até 120 e ela pode pedir 2 vezes a prorrogação desse prazo ou suspensão desse prazo para obtenção de documentos complementares. E quando a negativa vem, é muito importante agora também que essa negativa ela precisa ser expressa e ela precisa ser motivada. E não motivada em uma coisa, ela precisa expor exatamente todos os motivos que a seguradora levou em consideração para que houvesse aquela negativa. Porque também era muito comum que as seguradoras, às vezes, ela achava alguma coisa ali que já seria uma exclusão de cobertura e com base naquele único motivo ela ia lá, negava a cobertura sem dar muitos detalhes sobre o porquê que ela não cobriria. E aí deixaria para judicialização, né? Eles já meio que esperavam, a gente fala isso aqui, vai virar judicial, quando for judicial a gente expõe, né, os outros assuntos, outras fundamentações, a gente leva isso adiante. E agora não. Agora ela precisa motivar em tudo, ela precisa compartilhar com o segurado toda a documentação da regulação do seguro, do que foi feito nesse período, os documentos que embasaram essa decisão e o mais importante, né, que é muito legal também, que quando esse assunto é levado à justiça, ela não pode inovar nos argumentos, ou seja, ela fica adstrita ao que ela mencionou como motivo para a exclusão do seguro. Isso tem impactos muito relevantes em muitas situações que a gente tem no nosso dia a dia. Se a gente pensa, por exemplo, na perspectiva do transporte de carga, que a gente até vai falar um pouco mais à frente, né? E às vezes eles alegavam assim, você ultrapassou a velocidade, por isso a gente não vai te dar cobertura, porque aqui consta no tacógrafo aqui que você estava acima do limite. Agora, se ela fundamentou nisso, ela vai ficar efetivamente adstrita nisso. Muitas vezes ela falava isso porque era o mais básico e depois a gente conseguia provar que de fato não foi aquilo que realmente motivou, que aquilo não era um motivo, que estava às vezes desregulado no momento e tudo mais. E agora a gente consegue, e aí quando havia de volta essa judicialização, aí ela expunha mais 300 outras coisas. Então agora não, agora muito pautado nessa boa-fé e na transparência, a seguradora precisa expor todos os motivos. E com relação ao prazo, só para encerrar, de prescrição, ele continua sendo de 1 ano, mas não mais da ocorrência do sinistro, que era o que falava a legislação anterior. Esse prazo de 1 ano agora é da negativa da seguradora. Essa exigência, né, de ser um ano contado da data do sinistro, isso já vinha sendo mitigado, né, pela jurisprudência e agora foi efetivamente positivado. Então, só começa a correr o prazo para o segurado recorrer judicialmente, caso ele tenha uma negativa, a partir do momento que essa negativa expressa e motivada seja dada pela seguradora. Então, isso também foi uma alteração muito relevante dentro dessa questão de prazos que a gente tem na lei. Muito bom. Eu concordo com você
em relação a essa questão, essas inovações aí em relação ao processo de regulação de sinistro. Na minha opinião, também são as inovações mais relevantes desse marco legal. Essa questão, em particular, da proibição da seguradora inovar na recusa, né? Então, obrigando a seguradora a dar uma recusa completa e justificada, porque depois ali ela não vai poder trazer argumentos novos, isso para mim foi fantástico, porque essa era uma dor do segurado muito grande, que a gente recebia muitas vezes lá no processo de regulação, uma negativa por um motivo, que era o mais óbvio, e aí a gente fazia um seguro, a gente fazia um recurso super fundamentado tecnicamente, provando por A mais B que aquele motivo era improcedente, aí a seguradora não tinha outra alternativa senão acatar aquelas razões, mas ela acatava e dava outros motivos. Então, a gente era inundado por uma super frustração, porque na hora que a gente conseguia vencer aquela primeira barreira, a gente era surpreendido com outras. Então, isso era uma mostra clara de ausência de boa-fé, porque era como se ficassem algumas cartas na manga ali. Então, Sim. eu vou deixar essas cartas na manga aqui, se precisar eu uso, se não precisar ela fica aqui guardadinha. Então, não pode mais ter essas cartas na manga. E o outro ponto também que eu achei incrível e muito benéfico para o segurado, especialmente para o empresário, são as questões dos prazos, porque antes a gente tinha o prazo, como você disse, mas não tinha consequência, não tinha penalidade se fosse descumprido. Então agora tem prazo, tem multa. Sim. E agora as seguradoras elas vão ter que estar com um corpo técnico muito mais preparado e robusto para ela dar essas respostas nos prazos legais, porque ela vai ter consequência. Sim. E para o empresário é de ser muito benéfico, porque quando ele sofre o sinistro, ele já está com aquele prejuízo na veia. Sim. Ele tá penalizado, o fluxo de caixa dele está penalizado. A operação travada. A operação dele está prejudicada. E aí ele ficar, às vezes, até mais de ano com aquela pendência de ser ressarcido por aquele prejuízo, sendo que ele paga lá tempestivamente o prêmio dele. E quando ele precisa da seguradora, do ressarcimento, da indenização, ele fica lá meses lá tendo que passar por um processo de regulação de sinistro, seria muito ruim para a operação dele. Com certeza. Ele ter aquela recomposição daquele prejuízo. Então, isso é muito positivo. Achei muito, muito, muito bacana. Bom, vamos falar um pouquinho agora, gente, sobre a parte de seguro de danos, né? Porque a lei também trouxe uma limitação sobre a questão da ação regressiva, né? Aquela questão do direito de subrogação que a seguradora tem quando ela efetivamente indeniza um sinistro que tenha ocorrido. Gabriel, explica para a nossa audiência, né, esse termo subrogação, o que ele significa e quais são essas novas limitações que a legislação trouxe sobre a subrogação. Vamos lá, né? A questão da subrogação acho que é um ponto muito central até da própria lógica do negócio de como uma seguradora opera, né? Qual que é a questão? A seguradora, contratada por uma pessoa interessada, ela vai segurar um risco. Então, a pessoa está contratando um ressarcimento, indenização, algum tipo de reparação, caso aquele risco venha a ocorrer. Esse risco ele pode ser concretizado por um terceiro. E, normalmente, em face desse terceiro, a seguradora mantém o seu direito de cobrar aquilo que ela pagou para os seus segurados. Então, é uma questão de responsabilidade civil, basicamente, né? A seguradora foi lá, assumiu o papel de arcar com aquele prejuízo. Quem causou aquele prejuízo tem que arcar com essa mesma questão perante a seguradora. Então, é isso que a gente chama de subrogação, o direito de regresso da seguradora em face do terceiro que causou o dano. O que foi melhor explicitado aqui na lei agora? A lei criou algumas exceções visando proteger o interesse do segurado, nesse caso. Caso o causador desse dano que está sendo ressarcido pela seguradora seja cônjuge, parente até segundo grau, ou no caso de um seguro contratado por uma empresa, funcionário ou a pessoa que foi delegada ali a responsabilidade para o caso, acho que para facilitar talvez a gente trazer um caso no seguro de carro, né, que é mais comum.
Então, se quem causou o acidente do meu carro foi alguma pessoa que é minha parente, até segundo grau, ou na hipótese da empresa, se for um funcionário que causou aquele dano ali, esse direito de regresso da seguradora é mitigado. Então, ela não pode entrar com uma ação visando exercer esse direito de regresso em face dessas pessoas em específico. Mas tem um detalhe muito importante. Essa exceção só é aplicável se essa causação do dano por essa pessoa elencada na lei foi feita de forma culposa e uma culpa não grave. Então, resumindo, né? Caso esse causador do dano, mesmo que seja cônjuge, parente até segundo grau, funcionário, pessoa delegada pela empresa, tenha sido causado em razão de dolo ou de culpa grave, então ou de forma intencional ou de forma muito negligente, né, que salta aos olhos, aí a seguradora mantém o seu direito em face desse terceiro. Essa conceituação de culpa grave, dolo, isso aí vai depender muito da interpretação do caso a caso. É uma questão subjetiva que sempre vai permear, eu acho, esse tipo de relação, mas existem pelo menos algum parâmetro aqui dentro da lei, né? Então, essa alteração aqui legislativa tem um interesse de justamente resguardar ampliar esse escopo de proteção ao segurado, né? Porque, eventualmente, se a seguradora cobre meu risco que foi causado por uma pessoa ligada a mim, mas ao mesmo tempo cobra essa pessoa, isso pode se voltar contra mim efetivamente e eu acabo sem proteção nenhuma no fim das contas. Acaba tendo um reflexo, né? Acabo não tendo a cobertura esperada. Então, é basicamente esse o interesse da lei, ao mesmo tempo que é uma alteração pró-segurado, ainda assim, como existem essas exceções no caso de culpa grave, de dolo, ainda assim, né, de novo, né, essa questão Sempre do tentando manter equilíbrio entre as duas partes também ficou mantido. Bacana. Gabriel, e tem um outro tipo de seguro que também foi trazido aqui pela lei, que é o de responsabilidade civil, né? Esse particularmente é um seguro que, a meu ver, ele precisava ser mais explorado pelos empresários nas suas atividades, né? Ele traz ali uma proteção de um risco relevante e muitas vezes ele é um pouco relegado ali no dia a dia das empresas. As empresas não olham para esse seguro ali com, a meu ver, muitas vezes com a devida atenção. Muitas das atividades empresariais, elas geram riscos e elas geram impactos de responsabilidade, de danos para terceiros que poderiam ser cobertos por apólices de responsabilidade civil. O que você pode trazer para a nossa audiência de novidades sobre esse tipo de seguro aí de responsabilidade civil? O seguro de responsabilidade civil, ele tem uma seção da lei específica para regular justamente isso e traz definições muito mais claras em relação ao que está coberto, né? Ao próprio conceito de seguro de responsabilidade civil. O ponto aqui do seguro de responsabilidade civil é que, diferente de um seguro que eu estou segurando um bem, um patrimônio meu, então um seguro residencial, um seguro de um carro, na responsabilidade civil, na verdade, eu estou resguardando que, eventualmente, eu possa desembolsar para ressarcir prejuízos de terceiros, né? Então, ele é um seguro à parte, e isso ficou muito claro na lei, porque além de resguardar o interesse do segurado, ele também resguarda o interesse social, né? Ele tem uma função social, e isso fica muito claro na lei, quando ela destaca esse ponto, que o seguro de responsabilidade civil ele serve a cobrir tanto o interesse do segurado quanto de eventuais terceiros interessados. Isso está claro em outros aspectos dessa regulamentação. Por exemplo, a lei resolveu uma questão que era muito polêmica na jurisprudência em relação à possibilidade do terceiro de acionar diretamente a seguradora quando existe esse seguro de responsabilidade civil. E isso ficou pacificado. O terceiro ele pode entrar diretamente em face da seguradora, desde que em litisconsórcio necessário com o segurado. E para além disso, a lei também facilitou o exercício desse direito pelo terceiro, porque a pessoa que é segurada ela tem o dever de expor essa apólice, essas informações do seguro aos terceiros que eventualmente a solicitarem. Então, para além de permitir, a lei também facilitou o exercício desse direito por esses terceiros. Então, assim, de modo geral, a lei esclareceu os conceitos de responsabilidade civil, de seguro de responsabilidade civil. Também tem um trecho específico que trata daquelas hipóteses, né, de acionamento do seguro, que é uma questão bem polêmica, se
se o parâmetro é a ocorrência do dano, se o parâmetro é a data da reclamação, se o parâmetro é a efetiva imputação de responsabilidade. Então, existem modelos de seguro para todas essas todos esses eventos. Cada um tem seu nome, seu regimento, mas a lei pacificou isso no sentido de, é permitido nessas 3 hipóteses ali bem delimitadas. Então, acaba criando um ambiente de maior segurança jurídica em relação ao seguro de responsabilidade civil, com determinações mais claras e privilegiando também essa questão da função social, que aí também tem a importância empresarial de resguardar esses riscos, porque esse é o tipo de risco que ninguém está esperando, né? É uma coisa que, de repente, você tem uma necessidade de saída de caixa ali. Normalmente, quando isso acontece, quando o risco é segurado é porque o valor é muito alto, né? Então, transportadoras normalmente operam nesse sentido, porque acidentes podem ter valores muito grandes, né? Em razão de acidentes. E se isso não tiver resguardado, você tem um susto ali, uma necessidade de desembolso que pode ser muito onerosa, né? Que é até difícil de prever, né? Inclusive o valor, né? Porque quem consegue estimar o valor de um dano a um terceiro, né? Existem inúmeras coisas que podem acontecer, né? Então, é até difícil a gente saber precisar, né? Exatamente. E aí é uma questão de análise de risco, né? Quanto maior for o risco da sua operação econômica, maior a sua necessidade de contratar um seguro de responsabilidade civil. E ao passo que a lei facilita, em tese, essa clareza e em tese para estimular a contratação desse tipo de seguros, ao mesmo tempo também tem um resguardo da sociedade como um todo, né? Porque aí o prejudicado tem certeza que ele vai ser efetivamente indenizado se ele vier a sofrer esse dano. Muito bom, muito bom. Agora, Diogo, eu queria virar um pouco aqui a nossa análise para a parte de seguros de transporte de cargas, né? Porque o novo marco legal, embora ele tenha trazido regras gerais e aplicáveis a todos os seguros, ele não extinguiu legislações que tratavam de seguros específicos, como no caso os seguros obrigatórios de transporte de carga. Como que fica, como é que vai poder agora coexistir o marco legal com essas leis obrigatórias, específicas? O que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência sobre a legislação específica de transporte de cargas à luz dessa nova legislação do Marco Legal de Seguros? Isso, perfeito, Marilis. A nova lei de seguros, ela traz então essas cláusulas gerais, mas ela não extingue, como você bem falou, as legislações especiais. E quando a gente trata de transporte de carga, é de suma importância a gente observar a legislação especial 11.442, conhecida como Lei do Transporte Rodoviário de Cargas. E o próprio Gabriel, ele já aqui apresentou muitos dos aprimoramentos que foram trazidos pela essa nova lei no campo do seguro de responsabilidade civil. E essa legislação especial, ela trata de seguros obrigatórios no campo da responsabilidade civil, né? E então ali no artigo 13, ela dispõe que é obrigatório para o transportador de carga contratar seguro para cobrir os danos relacionados à carga, né? A gente tem o RCTRC, que é o Seguro de Responsabilidade Civil do Transporte de Carga, e a gente também tem o RCDC, que é o Seguro de Responsabilidade Civil por Desaparecimento da Carga. Esses dois seguros são obrigatórios e eles servem para cobrir os danos que a gente tem à carga. Qual que é a diferença entre eles? É que o primeiro, ele decorre justamente de acidentes. Então, é o caminhão que vai tombar ou em razão de alguma colisão, algum acidente no campo ali do transporte, né, rodoviário. O outro seguro, ele trata exatamente de sinistros relacionados a crimes. Então, a gente tem roubos, furtos, apropriação, e os dois são obrigatórios. Então, o transportador, seja ele uma empresa, seja ele um transportador autônomo, que a gente chama de TAC, ele vai ter que fazer a contratação, vai ter que estar coberto aquela carga. Isso já é trazido pela legislação especializada, mas com o aprimoramento que vem aí com essa nova lei de seguros, a gente tem um ganho, porque todas as cláusulas relacionadas a procedimentos, a interpretação favorável ao segurado, ao agravamento de risco, tudo isso vai ter impacto e vai servir também nas discussões relacionadas ao transporte rodoviário de carga, inevitavelmente. E qual que é a nossa orientação, né? De sempre
se você é o proprietário da carga, é muito importante que você, é um cuidado essencial que você peça a apólice ao transportador para que você se resguarde e peça a comprovação de que ele realizou aquele seguro, né? Porque até como o Gabriel disse, é um seguro que resguarda não só o interesse do segurado, mas também de terceiro. Então o proprietário da carga tem muito interesse nesse tipo de seguro. Então, acredito que seja esse o benefício, né, que a nova lei traz, e que ele vai ser aplicável, então, não só a esse tipo de legislação específica, mas de todos, realmente qualquer todos. outro. Isso. Bacana. Bom, pessoal, a conversa tá muito boa. A gente tá tendo discussões muito proveitosas aqui. Eu acho que a gente conseguiu trazer para nossa audiência as principais modificações dessa nova legislação. Então, eu queria aqui caminhar para a gente fazer um fechamento aqui sobre essa nova legislação. A gente ainda tem muita coisa para discutir. Nós temos o nosso grupo de estudos lá no escritório que a gente está discutindo constantemente sobre essas novas alterações. Nós temos 1 ano de período de vacância dessa legislação, então só por esse período a gente tem uma dimensão aí da complexidade, da profundidade que essas alterações vão ter no dia a dia das empresas. Então as empresas, as seguradoras, elas vão precisar adaptar os seus sistemas, adaptar os seus contratos, adaptar os seus processos, treinar as suas equipes. A gente tem aí a SUSEP, que desenvolveu todo um plano de revisão de toda a sua regulamentação para 2025, 2026. Então, existem ainda profundas alterações que precisam ser feitas. E aí eu gostaria que vocês, né, cada um de vocês falasse um pouquinho para a gente poder encerrar. O que vocês recomendam para os empresários e para as pessoas que estão nos assistindo? Quais são os cuidados que eles precisam adotar a partir de agora com a nova legislação? Amanda, mulheres primeiro. Gente, eu acho que de tudo que a gente falou aqui, fica muito claro a importância que existe em ter uma assessoria jurídica no momento de contratação de seguros. Acaba que durante o processo de contratação, né, muitas empresas elas ficam ali restritas ao corretor ou à empresa que está oferecendo seguro. E como não tem, mas não tem como mudar aqui o que está escrito, isso aqui já é algo regulado, não tem muito como alterar. Mas é muito importante ter o acompanhamento da assessoria jurídica para verificar se realmente aquilo que você quer que esteja coberto está coberto. Para não ter surpresa, Exatamente, né? As próprias exclusões. Veja que agora as exclusões precisam estar escritas de forma muito clara. E é muito importante que o empresário, que a pessoa que vai contratar um seguro, que ela saiba exatamente o que não está coberto, até para ela poder tomar as medidas para se resguardar contra esses riscos que não estão cobertos. Então é muito importante, além do acompanhamento do seu corretor de confiança, que você tenha uma assessoria jurídica que te auxilie na interpretação, na compreensão dessas regras, em mostrar o caminho ali, aonde está realmente os riscos que estão cobertos ou não cobertos. Eu acho que é muito importante que as empresas, além de terem essa cultura do seguro, de aproveitar mais os benefícios que o seguro tenha, ao mesmo tempo ela também esteja mais preparada, com mais clareza do que efetivamente está ou não segurado, para ela poder tomar suas próprias decisões de risco e de negócio. Perfeito. Então, até aproveitando o que a Amanda agora disse a respeito dessa assessoria jurídica, gostaria de lembrar que no momento da formação do contrato, o jurídico ele vai ter condição de fazer um diálogo também com outros setores da empresa para entender os níveis de risco da atividade e para conseguir refletir isso no contrato. Porque, como a gente já abordou, né, o momento da formação ele passa a ser muito importante e tem vários regramentos que são trazidos pela nova lei que precisam ser observados no momento do preenchimento dos formulários. Então, tem que ser também um jurídico que tenha diálogo, que saiba quem está à frente da operação, que possa realmente representar qual que é o real risco ali que precisa ser coberto
e que quais são as informações necessárias para que fique tudo transparente, que não tenha nenhuma surpresa posterior. E que entenda do negócio, né? Um jurídico parceiro do negócio. Assim, para além da assessoria jurídica, eu acho que é o principal, e também uma questão técnica, eventualmente do tamanho do negócio, pode ser que a empresa tenha uma área dedicada a gerenciamento de risco e contratação desse tipo de seguro. Como eu falei, né? Quanto maior o risco da operação, mais necessidade você tem de se resguardar e mais necessidade você tem de ter uma estrutura dedicada a isso. Mas, como dica prática, eu acho que os empresários poderiam começar a ter esse diálogo com o principal interface deles com as seguradoras, que são seus corretores, né? Então, sentir qual é a percepção de mercado dos corretores, se eles realmente já estão olhando para isso, se a perspectiva é que tem alteração em relação ao preço do prêmio, né? Ao valor do prêmio em razão dessas alterações, se a perspectiva é que eventualmente isso vai diminuir, aumentar, ou vai sofrer um reajuste já planejado. Então, assim, como é uma mudança nova e a gente sabe que leis no Brasil, normalmente, o período de transição pode ser extenso quanto for, são os meses finais que vão determinar o que vai ser aplicado de fato, eu acho que iniciar esse diálogo desde já, e principalmente ali no final do ano, quando normalmente as apólices vão ser renovadas, é importante para já prevenir, né, eventuais alterações do impacto financeiro desse reajuste na empresa. Então, acho que é interessante começar esse diálogo desde já, justamente para trabalhar isso, né, lá na ponta do corretor e aqui, né, dentro da empresa também, com auxílio do corpo jurídico de confiança, para desenhar um cenário mais seguro aí nessa transição. Maravilha, pessoal. Obrigada, Diogo, Amanda, Gabriel. E obrigada você, da nossa audiência, que nos acompanhou até aqui. Um abraço e até mais.